É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, 1 Coríntios capítulo 8. No que diz respeito às coisas sacrificadas aos ídolos nos mercados das cidades de vocês, especialmente em Corinto, aonde há uma proliferação imensa de comidas consagradas aos deuses do panteão greco-romano e a outras divindades, o que deixa vocês com muita dúvida se compram ou não compram comida no mercado. Eis o que eu vos digo. Reconhecemos que todos somos mestres no saber. O saber, todavia, não é grandes coisas. O saber ensoberdece. Quanto mais consciência ou presunção de que se sabe, mais soberbo se fica. Mas o amor edifica. De modo que quem quer que queira saber, tem que saber pelo amor. Porque todo saber sem amor envaidece, torna a pessoa arrogante, a ensoberbece contra o próximo. Por exemplo, se alguém julga saber alguma coisa de fato, saiba, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Porque o saber tem que existir de maneira submissa ao amor, para que o teu saber não seja um instrumento que fira, que golpeie a consciência do mais fraco. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. E esse é o verdadeiro saber. Qualquer saber que não me faça conhecer Deus experiencialmente pela fé, mediante a prática do amor, e, portanto, tornar-me conhecido por Deus como um filho amado, qualquer saber que não produza isto, não realiza nada, somente produz arrogância. E a prática de atos em nome de tal saber, que frequentemente são extremamente ofensivos à consciência ainda ignorante daqueles com os quais vocês convivem. Portanto, voltando ao tema que eu introduzi, que é sacrificada a ídolos, nós sabemos, se é que sabemos alguma coisa, é para saber isto. Sabemos que o ídolo não é nada. O ídolo não tem poder nenhum, o ídolo é um objeto, o ídolo é pau, é pedra, é gesso, é ouro. O ídolo de si mesmo é coisa nenhuma. O ídolo não é nada no mundo, não tem nenhum poder no mundo. Porque não há nenhum Deus, senão um único Deus vivo e verdadeiro. O poder que o ídolo tem é o poder que lhe é atribuído pela mente ignorante, incauta, supersticiosa, de tal modo que o poder não está no ídolo, mas na mente daquele que ainda é escravo da ignorância espiritual. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, e no Império Romano o imperador se chamava Deus, ainda que há entre nós alguns que se coloquem na posição de Deus, quer no céu, como todos os entes luciferianos que existam nas camadas espirituais invisíveis,
ou mesmo sobre a terra, no mundo da política ou da religião, alguns que chamam a si mesmo de Deus. Assim como há muitos deuses que se auto-intitulam como tais, também há muitos senhores que se colocam na posição daqueles que desejam que os demais homens os sirvam. Todavia, para nós, se é que nós sabemos que há um só Deus, e que somente a Ele nós prestamos obediência absoluta, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E há um só Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus, o Cristo de Deus, por meio de quem todas as coisas existem, e nós também, de modo que nós existimos nele e para ele. Entretanto, não há esse discernimento em todos. A maioria continua com a mente completamente tomada pela ignorância supersticiosa e pelo medo herdado dos paganismos antigos, ou mesmo das práticas religiosas praticadas em nome de uma fé ignorante que reforça o ídolo na mente do crente frágil e incapaz. Por isso vos digo, não há em todos esse conhecimento de que o ídolo não é nada, não significa nada, não tem poder de nada, que há um só Senhor e Deus sobre tudo e todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso eu digo porque alguns, por efeito da familiaridade, tantos anos servindo os deuses, os espíritos, nas suas religiões de culto ignorante, adorando os deuses das barganhas. Muitos há ainda assim, inclusive aqui, entre nós, invocando o nome de Jesus, mas com essa mentalidade totalmente tomada pela familiaridade com os ídolos, e que tem medo dos ídolos, e que ainda comem dessas coisas sacrificadas aos ídolos como se de fato tivesse algum significado, em que alguém dissesse: essa comida que eu plantei, que eu trouxe, que eu vendo no mercado, eu antes consagrei ao ídolo. E há muitos que, por causa da familiaridade com essa história, mesmo se dizendo convertidos, ainda ou temem comer essas comidas como se elas fossem envenená-los espiritualmente, ou ainda as comem, atribuindo significado de dedicação dessas comidas aos ídolos, quando a gente sabe que o ídolo nada é, e que a comida é só a comida, e que nada foi mudado, exceto na mente daquele que ainda tem essa limitação, não cresceu na fé. Portanto, a consciência destes, por ser fraca, sempre se contamina com tudo. A contaminação está na consciência deles, não na coisa externa a eles, que não é nada. Não é a comida que nos recomendará a Deus, nunca foi. Todas as coisas recebidas com ação de graças estão santificadas. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, porque o ídolo nada é no mundo. O que vale é a comida, ela alimenta. Mas se foi ou não foi consagrado a algum ídolo por alguém que a produziu, para quem tem o conhecimento de Deus, isso não significa nada. Vede, porém, que esta vossa liberdade, essa consciência, esse saber
seja praticado com amor, por causa daqueles que ainda não sabem, que ainda não se desenvolveram, que ainda são frágeis, que ainda têm familiaridade supersticiosa com os ídolos, embora estejam fazendo parte de um grupo cristão. Portanto, eu repito, vejo que essa vossa liberdade de saber não venha, de algum modo, a ser tropeço para os que chegaram agora, que ainda estão fraquinhos, sem saberem discernir a diferença e que ainda morrem de medo dos deuses antigos aos quais serviam. Eles terão que crescer, mas não podem ser atropelados por vocês que já aprenderam que tudo isso não é nada. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, que és considerado um mestre na espiritualidade do Evangelho, sentado à mesa, num templo de um ídolo, comendo comidas consagradas aos ídolos, mesmo que para ti aquele templo seja só uma obra arquitetônica, mesmo que para ti aquele Deus e qualquer pilar de pedra sejam a mesma coisa, mesmo que ali você comia qualquer comida, e que tu, dando graças a Deus por ela, ela esteja já santificada, e mesmo sabendo que qualquer ambiente deste mundo, por mais consagrado a qualquer divindade, só é assim consagrado na mente dos ignorantes, pois na tua mente tu sabes que aquilo não passa de uma edificação arquitetônica e pronto. Todavia, se alguém te vir lá, e se esse alguém não tiver consciência do Evangelho, de que em Cristo não há Deus nenhum, há um só Senhor e Deus, e que todas as coisas pela fé estão santificadas, mas se ele, que tem essa mente pequena, te vir lá, no templo do ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos por tua causa? Porque ele pensa que tu olhas o templo pagão e os ídolos e as comidas aos ídolos sacrificadas do mesmo modo que ele olha. E tu não vês assim. Mas porque ele não sabe como tu vês, ele não alcançou ainda este olhar de libertação do Evangelho, se ele te vir usando da tua liberdade desse modo, ele vai tropeçar, porque ele não vai dizer: aprendi que o templo não é nada, que o ídolo não é nada, que a comida sacrificada aos ídolos não é nada. Não dirá assim. Ele vai dizer: o meu irmão mais maduro come também comida sacrificada aos ídolos. Portanto, ele tem reverência para com os ídolos. E assim, sem que tu percebas, tu estás induzindo esse fraco na fé a tornar-se mais condicionado ainda a essas práticas que no Evangelho foram deixadas para trás, porque são nada. E assim, por causa do teu saber sem amor, por causa do teu saber ensoberbecido, tu fazes um irmão perecer, fraquejar, ou até desistir. Um irmão pelo qual Cristo morreu, mas que não sabe fazer a diferença e que fica pensando que a mesa do Senhor é equivalente à mesa dos ídolos e dos demônios. E deste modo, pecando contra a consciência dos irmãos fraquinhos que acabaram de chegar, golpeando-lhes essa consciência fraca, é contra Cristo que estás pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei aquela comida diante desse irmão, enquanto ele não crescer. Ajudá-lo-ei a crescer, mas não com provocações, não com arrogância, não com soberba,
para que eu não venha a escandalizá-lo, a ele que é apenas um bebê tenro, precisando aprender as coisas elementares e a beber o leite genuinamente espiritual que vem do Evangelho, para que ele se fortaleça e então deixe para trás todas essas superstições vencidas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Esta foi mais uma leitura do Novo Testamento de carreirinho para mim e para você. VNVTV, o canal é você.